Caros alunos da turma pré-militar, que é o professor Juliano, dessa vez eu quero desenvolver, responder com vocês algumas questões de literatura, tá? Lá daquele material de quarentena preparado para vocês durante esse período de suspensão das aulas presenciais, ok? A discussão vai se dar em torno do movimento literário do período do Barroco no Brasil. E eu preciso destacar com vocês algumas características importantes desse período literário, tá? Uma explicação maior, mais desenvolvida, você encontra no próprio material, preparada pela professora da disciplina, certo? Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu preciso ter em mente: Barroco, movimento de contrastes, de conflitos, né? De oposição. Luz e sombra, tá? Vale lembrar que o Barroco manifesta-se na literatura, manifesta-se na pintura também, ok? Luz e sombra, pecado e perdão. Olha o homem no meio, né? Desses dois polos, dessa discussão. Razão e fé, momento em que a igreja começa a perder força, tá? Com o advento das ideias iluministas. Carne e espírito, né? Muito ligado a pecado e perdão, prazer e pecado, né? Amar a alma ou amar o corpo, ok? Outra característica marcante desse período é um jogo metafórico, muito utilizado pelos autores, né? Mais significativos do período do movimento. E eu posso fazer essas comparações até para tornar o poema mais compreensível ou com um efeito poético mais ampliado. A juventude como uma flor que com o tempo vai se despetalando, vai morrendo, não é? O fiel, o homem da fé, mesmo que com uma fé ali abalada, tá? Como uma ovelha, a ovelha do Senhor, né? E o governante como faraó, como que manda e desmanda, tá? Então essas comparações são frequentes nos textos barrocos. Há ainda também duas técnicas de construção conhecidas como cultismo e conceptismo, e que vão variar dependendo daquilo que elas abordam, né? O cultismo é um jogo de palavras, está mais ligado talvez à composição, né? Na escolha do que vai se tornar o poema. Já o conceptismo está mais no jogo das ideias. Talvez a preocupação não seja nem a palavra perfeita, mas o mecanismo para que a ideia seja compreendida de forma exata, né? Tudo bem? Então a gente vai ver que há textos que atendem mais o padrão cultista e há textos que atendem mais um padrão conceptista, tá? E dois nomes que se destacam durante esse período é Gregório de Matos, com suas líricas amorosas, sacras ou religiosas ou satíricas, né, de escárnio, mal dizer, e o padre Antônio Vieira por meio dos seus sermões, tá? Então isso aqui é uma pequena introdução bem resumida do que seria esse movimento. Repito, a leitura do material é fundamental, tá? A primeira questão que eu quero resolver com vocês é uma questão da lista preparada pela professora, que é a questão 9, tá? Que traz o seguinte para a gente. Leia o poema de Gregório de Matos Guerra, autor também conhecido como Boca do Inferno. E é importante observar que Boca do Inferno, muito por conta da sua lírica satírica, né? Da sua lírica ácida, da sua lírica crítica. É nessa lírica satírica que eu tenho, por exemplo, essa metáfora do governante como um faraó, tá? Vamos então ao trecho de um dos seus sonetos. Goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, e imprime em toda flor sua pisada. Ó, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então, olha aí a metáfora da juventude como uma flor que vai perdendo cor, vai perdendo vida, não é? Vai perdendo pétalas, até se transformar em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada, tá? Aqui a questão central é essa passagem do tempo, né? Se atentar, porque essa beleza, essa juventude, essa flor não é eterna, ela é temporária, ela é momentânea, tá? E o tempo, a passagem do tempo faz com que isso cada vez mais rápido vá se perdendo. Vamos então ao comando e às alternativas. São características da escola literária da qual o autor faz parte, ou seja, do Barroco, um jogo metafórico a respeito da brevidade da vida,
valorizando o gozo do momento, né? O aproveite o momento, carpe diem, né? O momento deve ser vivido, tá? Nem ficar preso ao passado, nem ficar esperando o futuro, certo? Letra A nos atende. Vamos ver o problema das outras, se é que há problemas. Letra B, caráter de jogo verbal próprio da poesia lírica do século XVI? Não. Letra C, estilo didático da poesia parnasiana? Já vimos que não é parnasianismo, é barroco, né? Os traços da escrita romântica? Também não. E letra E, a abordagem de uma existência mais materialista do que espiritual, típica da visão simbolista. Então, na verdade, a questão facilmente respondida, desde que você soubesse a que movimento literário Gregório de Matos pertence, não é? Pertence ao barroco, com o seu jogo metafórico, com os seus contrastes e conflitos que ele desenvolve ao meio das suas líricas, seja amorosa, como essa, seja a sacra ou religiosa, seja a satírica de escárnio e maldizer. Certo? Espero ter ajudado e até a próxima questão.